Olá, meu irmão, minha irmã que me assiste, que me escuta. Vamos mais uma vez construir esse nosso programa, Bebendo da Fonte. Vamos visitar um texto da Palavra de Deus, do Evangelho de Lucas, que ajuda a compreender o mistério da presença do Senhor entre nós na sua Páscoa, no mistério da sua ressurreição. No coração deste tempo, vamos conhecer um pouco mais o mistério pascal. Vamos visitar brevemente o caminho pascal para perceber a presença do Senhor aí. Uma igreja em caminho. Vamos adentrar com o Senhor no seu mistério nestes dias intensos que haveremos de viver com o Senhor. Fique conosco neste programa e vamos aprender as coisas boas e belas da nossa fé. Olá, meu irmão, minha irmã, que me vê, que me escuta. Vamos beber da fonte preciosa e limpa da Palavra de Deus. Neste tempo fecundo da Igreja, neste tempo que joga luz sobre a humanidade, sobre a minha vida e sobre a sua vida, convido você a beber da Palavra de Deus que está em Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas com tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A Jesus, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, Jesus explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Então, eles insistiram, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando."
Jesus entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. Meu irmão, minha irmã, que belo texto! Aqui já estamos vivendo as primícias da ressurreição. Como lembra o texto, estamos ainda naquele mesmo dia, o primeiro da semana, o domingo da ressurreição. E aqueles 2 discípulos iam de Jerusalém, onde tinha acontecido tudo com Jesus, na direção da sua cidade Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém, diz o texto de Lucas. Ali aqueles 2 tristes vão lamentando os acontecimentos acerca da morte de Jesus. O texto diz que Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E eles não o reconheceram. Aqui já há elementos bonitos para nós pensarmos a ressurreição. A ressurreição colocou algo novo sobre o corpo de Jesus, a ponto de não se poder capturar de imediato, com olhos rápidos, a realidade nova posta sobre o corpo do Senhor. Aquele peregrino, o terceiro, caminha com aqueles 2 e ali os 2 partilham a sua angústia e o próprio Jesus começa a explicar-lhes o mistério da história, o mistério da sua história, o mistério de Cristo. Passando pelas Escrituras, Jesus aquecia o coração deles, como eles mesmos disseram depois. Jesus os fazia exatamente perceber o mistério de Deus, escondido nas Escrituras e realizado e consumado nele mesmo, que morreu e ressuscitou e apareceu agora àqueles 2. Importante perceber o cenário do reconhecimento. Ali entram, porque fazem questão que aquele companheiro de viagem fique com eles, insistem, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Na noite da humanidade, Jesus é convidado para entrar na intimidade da humanidade, para ali fazer com que a humanidade, representada naqueles 2, a humanidade pudesse de fato perceber a presença nova do Senhor. É ali, na intimidade da mesa, que Jesus então toma o pão, pronuncia a bênção, parte o pão e dá a eles. Uma referência clara, explícita à Eucaristia. E ali diz o texto, neste momento seus olhos se abriram e eles reconheceram o Senhor. Quantos elementos bonitos estão aqui nesse texto. O primeiro elemento que se pode destacar é exatamente essa presença misteriosa do Senhor. Ele vai conosco. Ele é o peregrino que avança conosco na direção do futuro, na direção da noite, na direção das escuridões da humanidade, na direção do futuro. O peregrino vai conosco, ali do jeito que ele mesmo é capaz de discernir e escolher. Ele vai conosco.
A ressurreição estabelece uma presença nova. O túmulo vazio não é sinal de um corpo ausente. O túmulo vazio é sinal de uma nova forma de estar presente. E nesta nova forma de estar presente, o Senhor acompanha os seus, vai com os seus, explica-lhes a história. Aqui estamos diante de uma bela teologia da história. Jesus vai com os seus. A partir de Deus, a partir da Escritura, Jesus vai iluminando a inteligência e os caminhos daqueles dois e da humanidade inteira. E Jesus é convidado, naquele momento como hoje, a entrar na intimidade daqueles dois, entrar na intimidade da humanidade, para que ali ele possa, de fato, mostrar quem verdadeiramente é. A referência à mesa, ao pão, à bênção do pão, à distribuição do pão, é certamente uma referência à Eucaristia, o lugar por excelência da presença do Senhor. O lugar por excelência. Jesus não está só na Eucaristia. Podemos dizer que está mais, mas não está só. Podemos falar, portanto, de uma concentração de presença na Eucaristia, não propriamente de uma redução. Ele não está só na Eucaristia, ele está mais, plenamente na Eucaristia. E na Eucaristia é certamente o lugar onde a humanidade continua experimentando o Senhor. É ali naquele pão que comemos ao redor do altar, naquele pão que abençoamos para fazer memória do que Ele mandou fazer, é ali que nós sentimos que Ele está conosco. E é a partir de Jesus que nós vamos iluminando a nossa história, compreendendo a nossa história, o destino e a meta do nosso caminhar. É a partir de Jesus que vamos exatamente discernindo o que fazemos aqui. Vamos compreendendo as contradições da história, porque a morte de Jesus é uma das contradições da história. Mas vamos compreendendo as contradições, as encruzilhadas, os pontos cruciais da humanidade e vamos entrando com o Senhor na noite iluminada por Ele mesmo. Sem Jesus, vamos permanecer na noite da humanidade. É nele que vamos exatamente percebendo não só a presença misteriosa de Deus, mas também vamos recebendo luz. Como lembrou tão belamente o Concílio Vaticano II, ali na Gaudium et Spes, onde se lê: o mistério humano encontra luz no mistério do Verbo encarnado. É a partir de Jesus que nós compreendemos a nossa história. Sem Ele, corremos o risco de perder o sentido da história. Sem Ele, corremos o risco de nos perder nas contradições que matam e que eliminam as esperanças humanas. Com Jesus, somos chamados a olhar para além de todo o mal. Isto é a ressurreição. Fazer com que, de fato, nós possamos olhar para além do túmulo vazio, para além daquilo que amargamente nos incomoda, como a morte. E aí perceber que, de fato, para além da morte, está um Deus que vai conosco, que venceu a morte, que tomou a nossa carne para morrer a nossa morte e para, de fato, nos fazer experimentar uma presença secreta, misteriosa, silenciosa, salvífica, alimentadora. Tudo isso nós celebramos e vivemos na Eucaristia. Bebemos da fonte e que esta fonte preciosa alimente a nossa fé no Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou. O Agenda de Deus está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. É por isso que eu estou suportando também estes sofrimentos, mas não me envergonho, pois sei em quem acreditei e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o bem a mim confiado. Olha para a cruz hoje e veja tudo que Jesus suportou por nós. Ele não se envergonhou de assumir a nossa culpa, a culpa pelos nossos pecados.
Por isso hoje a agenda de Deus, a palavra de Deus, quer nos transformar de tal forma de não termos vergonha de anunciar o Senhor, de suportar os sofrimentos, porque nós sabemos em quem colocamos a nossa fé, em quem acreditamos, e é Ele quem guarda. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, o que é meu está guardado? Então, o que é seu está guardado, a vida eterna com Cristo Jesus. Essa é a agenda de Deus para nós hoje. No coração deste tempo, meu irmão, minha irmã, que me vê, que me escuta, vamos partilhar algumas coisas importantes sobre este tempo da nossa igreja, o tempo pascal. Podemos chamá-lo de tempo mais fecundo, o tempo mais belo, o tempo mais importante, o tempo que dá sentido à nossa fé. Estamos diante de um túmulo vazio, como nós podemos, de alguma forma, escutar, recordar nas liturgias que celebramos no encerramento daquela semana maior. O túmulo vazio não é sinal de uma ausência, de um corpo que não está mais lá. O túmulo vazio é sinal de uma nova forma de presença. E aí, diante do túmulo vazio, que inaugura uma nova presença, nós podemos nos perguntar, se não está no túmulo, onde está o Senhor vivente? Onde está o Senhor que ressuscitou? Então, se você vai fazer o caminho pascal, se você vai se dar a estas 7 semanas que vão nos levar à festa de Pentecostes, a cada semana, certamente a partir dos textos, bebendo da fonte, nós poderemos dar respostas a esta pergunta. O Senhor não está no túmulo. Onde está o Senhor? O segundo domingo da Páscoa, também conhecido como Domingo da Divina Misericórdia, a resposta pode ser esta. O Senhor está na comunidade reunida em seu nome. É aquele texto onde nos encontramos com Tomé, ausente na primeira hora, presente na segunda hora, não crê na primeira hora, quer sinais, está fora, portanto, da comunidade, não crê na comunidade que diz que viu o Senhor, até que o Senhor aparece de novo na semana seguinte, no mesmo dia da ressurreição, e ali dialoga com Tomé. Aqui podemos então exatamente elaborar essa resposta. Onde está o Senhor que ressuscitou? Está na comunidade, reunida em seu nome. E fora da comunidade podemos perder a fé, como Tomé não foi capaz de crer, mesmo com o testemunho de uma comunidade inteira que viu, que experimentou o Senhor. É lá, na comunidade, na sua comunidade, que celebra e faz memória de Jesus, é lá que de alguma forma haveremos de senti-lo presente. Muitas vezes na missa dizemos, Ele está no meio de nós. A comunidade reunida em nome do Senhor é o lugar onde o Senhor se manifesta como vivo. No terceiro domingo da Páscoa, ali vamos nos encontrar com aqueles 2 discípulos que vão de Jerusalém a Emaús. Esses 2 discípulos que vão de Jerusalém a Emaús representam a humanidade inteira, que carece de alguém que lhes explique a história, os mistérios da história, alguém que lhes ilumine o caminho, alguém que lhes ilumine a noite que está chegando, alguém que se sente à mesa com eles e parte o pão. A resposta do terceiro domingo da Páscoa, onde está o Senhor que não está no túmulo? Está na Eucaristia. Na Eucaristia celebrada todos os dias, pela qual o Senhor ilumina a história da humanidade e alimenta a humanidade que vai na direção do futuro que ela é chamada a construir em Deus e na direção de Deus. No quarto domingo da Páscoa, onde está o Senhor que não está no túmulo? A resposta do quarto domingo pode ser esta: está nos pastores que dão a vida pelo rebanho. Eu sou o bom pastor.
o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O Senhor é o bom pastor, escolheu, ungiu, enviou outros pastores para serem bons, não para serem só pastores, mas para serem bons pastores. E esses bons pastores também podem e devem ser sacramento da presença do ressuscitado. De modo que o modo como nós, os pastores, acolhemos, tratamos, aconselhamos, estamos juntos, estamos perto, estamos dentro dos mistérios que envolvem as pessoas e as comunidades, esse é um jeito de mostrar que Jesus continua presente no mundo e na igreja através dos pastores bons, que como Jesus também dão a vida pelos seus. O quinto domingo da Páscoa, nos perguntamos de novo, onde está o Senhor que não está no túmulo? A resposta do quinto domingo, naqueles que unidos a Cristo dão fruto. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Sem mim nada podeis fazer. O Senhor está naqueles que, vivendo uma intimidade fecunda com Ele, são capazes de obras, de comportamentos, de testemunho, de compromissos que de fato mostram que naquele corpo humano está algo para além de uma mera e simples alma humana que torna aquele corpo vivente e humano. Mas além disto, além desses elementos que compõem o ser humano, também está ali, escondido naquele ser humano que está ligado a Cristo, está ali a presença do ressuscitado, que faz com que aquela vida seja fecunda, dê fruto bom, dê fruto que de fato alimenta o mundo, dê fruto que de fato dá vida às pessoas. O Senhor está ali, presente naqueles que, unidos a Ele, como o ramo à videira, naqueles que dão fruto bom, porque o Senhor age neles. No sexto domingo da Páscoa, onde está o Senhor que não está no túmulo? Resposta, no amor que circula entre os discípulos. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Na medida em que circula entre nós um amor que cuida, que zela, que dá vida, que restaura, que vai de encontro, que cura a ferida, ou que pelo menos se debruça sobre a ferida humana. Esse amor aí que circula é um amor que revela que Jesus está presente naqueles que amam assim. O Senhor está presente nos discípulos que vivem um tal amor que são capazes de expressar aí, sem pretensão, que o Senhor habita neles, a ponto de este amor aí sinalizar a presença amorosa do Senhor Jesus. No sétimo domingo da Páscoa, aqui já estamos no domingo da Ascensão. O Senhor que termina a sua missão, dá as últimas instruções aos discípulos e, como lemos no texto, então é elevado ao céu e se senta à direita de Deus, o Pai. Onde está Jesus, que não está no túmulo? Está no céu, sentado à direita de Deus. Até porque ressuscitado, Ele pode estar em toda parte, como está em cada um daqueles lugares e sacramentos onde Ele, de fato, se mostrou ao longo do caminho pascal. Está no céu, sentado à direita de Deus, até que chegue o dia de julgar os vivos e os mortos e de estabelecer a plenitude do seu reino. Por fim, chegamos ao oitavo domingo, dentro do caminho pascal, este sim, o domingo de Pentecostes. Onde está o Senhor? O Senhor está naqueles que Ele enviou. Como o Pai me enviou, também eu vos envio, recebei o Espírito Santo. Os crismados são aqueles que, cheios do Espírito de Jesus, se tornam testemunhas dele em toda parte. É pela força do Espírito que nós damos conta de, em alguma medida, mostrar que o Senhor habita em nós, nas muitas formas e atitudes e virtudes que
o ressuscitado de fato faz com que cresçam em nós, a fim de que o nosso jeito humano de ser também revele a presença misteriosa e nova do Senhor Jesus, que está no céu, mas também que está naqueles e naquilo que Ele escolheu para permanecer conosco até o dia da sua volta. No coração da igreja, visitamos o tempo pascal e vamos saborear a presença do Senhor que continua sempre conosco. O Agenda de Deus hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 25. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Nossos planos, nossos projetos, empreendimentos, aonde temos construído a nossa casa, os nossos relacionamentos, a nossa família, precisamos construir sobre a rocha. E esta rocha é Cristo, Cristo Jesus. É Ele a nossa rocha. Porque a chuva vai cair, as enchentes vão vir, os ventos vão vir, as adversidades, os problemas, as dificuldades. Mas se nossa casa, o que garante que a nossa casa não vai se desabar é Cristo. Ele é a nossa rocha firme. Por isso, vamos colocar a nossa fé, a nossa confiança nessa rocha que nos sustenta, que é o próprio Deus. Essa é a agenda de Deus para nós hoje. Se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, que me vê, que me escuta, somos uma igreja na história, somos uma igreja no mundo. Temos compromissos, atividades, ações, temos missão. E quero aqui partilhando com você o que nós vivemos e celebramos neste tempo, quero convidar você para as celebrações mais importantes da nossa fé. Estamos no coração desta grande e bela semana. Entramos com Jesus em Jerusalém, empunhamos ramos, cantamos Hosana ao Filho de Davi, bendito aquele que vem. Já vislumbramos o mistério da sua paixão e agora vamos, nesses próximos 3 benditos dias, vamos viver exatamente este tempo, este tríduo que nos levou a uma longa preparação quaresmal que de fato nos trouxe até aqui. Isto é, o tríduo pascal nos obriga a preparar-nos para ele. Então há uma quaresma porque há um tríduo. O tríduo é o caminho para o qual nós fomos levados e imersos no mistério do Senhor. Quinta-feira da ceia, sexta-feira da paixão, sábado da vigília pascal. Estes são os 3 dias benditos da nossa fé. E queria chamar a sua atenção para que não sejam dias apenas de descanso, de passeio, de saída do mundo. Não permita que de fato sejam dias vazios ou dias ordinários, onde fazemos aquilo que fazemos todas as vezes que não temos trabalho fora de casa, que não temos que cumprir horário ou bater ponto. Agora é hora de nós vivermos com o Senhor o mistério da sua Páscoa. Na quinta-feira o Senhor se dá na ceia, na sexta-feira Ele se dá na cruz e no sábado, em algum momento daquela noite santa, é levantado da morte pelo poder ressuscitador de Deus. E aí está o tudo, aí está o primeiro, aí está o fundamental
da nossa fé cristã. Por isso, meu irmão, minha irmã, gaste tempo com o mistério de Cristo nestes próximos dias. Onde quer que você esteja, viaje, descanse, mas não se esqueça da noite da quinta para celebrar a ceia. Das 15 horas da sexta, a única celebração que fazemos na sexta, vamos lá celebrar a paixão do Senhor. E em algum momento da noite do sábado, vamos celebrar com o Senhor a sua bela Páscoa. Vamos cantar com exultação a passagem, como nós fazemos lá naquela belíssima liturgia da Vigília Pascal. Onde quer que você esteja, não deixe de fazer isto e de celebrar esse mistério. No domingo da ressurreição, aquela missa de que participamos ali, já é uma segunda missa da Páscoa. Porque a Vigília Pascal já é verdadeira celebração da Páscoa do Senhor. Então desejo a você que de fato viva intensamente estes dias. São dias, repito, intensos. São dias que nós não podemos perder a força de presença do Senhor neles. Se nós pudéssemos escolher 3 dias em que estaríamos no mundo, e só nesses 3 dias, deveríamos, a partir da fé, escolher estar nos 3 dias benditos do Tríduo Pascal, daquele tempo em que poderíamos estar no mundo. São dias intensos, são celebrações fortes e intensas, são celebrações que nós não podemos perder, até porque só vamos celebrá-las de novo no ano seguinte, se o Senhor permitir que ainda estejamos no mundo naquele tempo. Então, são celebrações importantes que fundam a nossa fé e que estabelecem a nossa participação no mistério de Cristo. Não só celebramos o mistério dele, mas celebramos também a nossa participação neste mistério. Tomamos parte na ceia, morremos com o Senhor, ressuscitamos com Ele. Aí está o tudo e o mais importante da nossa fé. Fazemos tudo mais porque vivemos primeiro isto com o Senhor. Uma igreja em caminho.